Os incêndios e as explosões são um dos principais eventos catastróficos que levam à perda de vidas humanas e a danos patrimoniais de grandes proporções. Devido à destruição do local e dos possíveis vestígios, esse tipo de perícia está entre as mais complexas de se realizar. Quer saber um pouco mais? Então acompanhe esse vídeo. Pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Além da destruição provocada por ação do calor e das chamas em um incêndio, ou pelos efeitos das forças expansivas dos gases em uma explosão, as operações de rescaldo e resgate das vítimas costumam alterar o local e assim dificultar a localização de vestígios que possam levar ao esclarecimento das causas do evento. Essa sempre é uma das tarefas mais difíceis para o perito criminal, uma vez que ele deve buscar determiná-la sempre com base em elementos objetivos. O levantamento e a interpretação desses elementos são imprescindíveis, dada a imposição legal e até social da elucidação do fato. Tudo para que se possam atribuir as devidas responsabilidades e também fundamentar indenizações. Do ponto de vista criminal, o incêndio e a explosão são avaliados em função de sua proporção e das circunstâncias que expõem a vida, a integridade física e o patrimônio alheio. Assim, não é qualquer incidência de fogo que se ajusta ao ilícito penal. Estamos falando do fogo perigoso ao indivíduo ou ao patrimônio. E a constatação do perigo ou do dano na ocorrência de incêndio é feita por meio do exame de corpo de delito, direto ou indireto. Muitas pessoas confundem o delito de dano e o delito de incêndio. Por exemplo, se alguém colocar fogo intencionalmente em um objeto de terceiro visando a perda material, isso seria um dano ou um incêndio? Apesar de não caber à perícia tipificar um delito, é importante que o perito conheça a diferenciação que a legislação faz entre um incêndio e dano qualificado, por exemplo, para que fiquem claros em quais elementos materiais ele deve prestar atenção no sítio da ocorrência, de modo a revelá-los para os operadores do direito, esses sim que farão a tipificação e o enquadramento no devido artigo do Código Penal. O crime de dano é classificado como um crime contra o patrimônio, previsto pelo artigo 163 do Código Penal. Apesar de ser evidente no local a constatação da destruição ou do dano provocado, muitas vezes ainda não estão esclarecidas as circunstâncias e as motivações do delito. Mas na verdade isso para a perícia não importa muito. No local de crime, o perito deve se atentar aos elementos técnicos da cena, e existem importantes elementos a serem identificados que revelam possíveis qualificadoras para o crime de dano, como a utilização de substância inflamável ou explosiva ou a constatação da ocorrência de prejuízo considerável para a vítima. A qualificadora altera as penas mínima e máxima do crime. No caso do dano qualificado, a pena de detenção vai de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E o que difere o incêndio do dano? O incêndio é classificado como um dos crimes contra a incolumidade pública, previsto no artigo 250 do Código Penal. Ou seja, se o fogo provocado, além de danificar, representou perigo à incolumidade pública, sendo constatado pela perícia, por exemplo, a presença de pessoas e imóveis habitados nas proximidades do local, a perícia oferece então à autoridade requisitante elementos para que seja tipificado o delito de incêndio. É importante ter em mente que o que se enquadra como crime de incolumidade pública é a ação de causar o incêndio. Mas na conduta típica também cabe a omissão, isso é, quando um indivíduo, podendo fazê-lo sem risco pessoal, não toma atitude para cessar o fogo. Nesse sentido, o laudo pericial deverá apresentar elementos técnicos que possam fundamentar a autoridade requisitante a conclusão se o investigado, autor do evento, possuía conhecimento do risco a que expunha perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio alheio. Assim, os objetivos de uma perícia de incêndio são identificar o ponto de origem, foco do fogo, que é a exata localização de onde começou o incêndio. Definir a fonte de calor, agente ígneo, é a fonte de energia térmica, chamas, faíscas, raios solares concentrados, raios atmosféricos, calor por atrito mecânico. Outro passo é determinar a causa do incêndio ou o processo pelo qual a fonte de calor coincidiu no ponto de origem com a eclosão do incêndio. Classificar o incêndio como sendo natural ou artificial, o provocado é a outra etapa. Se o incêndio for natural, significa que não houve intervenção humana, seja ela direta ou indireta. Assim, o fogo foi oriundo de fenômenos da natureza, sejam físicos, descarga elétrica, biológicos, bactérias termogênicas,
ou físico-químicos, que são reações exotérmicas, hidrocarbonetos insaturados e gorduras que em determinadas condições de armazenamento podem provocar um incêndio. Já no caso de um incêndio por causas artificiais, ainda é feita a divisão entre incêndio acidental, quando há falta de prevenção ou violação do bom senso, da prudência, até mesmo de normas de segurança, e intencional, quando há ação proposital, conhecida como fogo posto ou incendiarismo. Esse tipo de incêndio provocado acontece pelas mais variadas razões, visando golpes em seguradoras até por vingança. Existem alguns outros elementos de importante constatação por parte da perícia, principalmente quanto da descrição do local no laudo pericial, que permitem oferecer ao operador de direito a possibilidade de aumentar a pena em 1/3. São eles: se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, ou se o incêndio é em casa habitada destinada à habitação, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, em estação ferroviária ou aeródromo, em estaleiro, fábrica ou oficina, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável, em poço petrolífero, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Aqui cabe ressaltar também um outro aspecto a respeito da importância da perícia de incêndio, além do auxílio nas questões judiciais. Isso porque, ao identificar as causas de um incêndio, o perito oferece uma real contribuição para o estudo desses sinistros, possibilitando elementos para a prevenção do evento. Conhecer as circunstâncias da ocorrência permite que vidas sejam salvas e lesões sejam evitadas. Isso também deve motivar o perito em seus exames. Historicamente, a investigação de incêndios desempenhou um importante papel no avanço das metodologias de gestão de riscos e na criação de normas técnicas. Grande parte do progresso na redução da ocorrência de incêndio se deve a melhorias nas medidas de segurança e proteção contra incêndio. Embora as normas de segurança sejam escritas com base em um modelo teórico, e uma das maneiras de se avaliar que elas tiveram o efeito desejado é por meio da documentação do local do incêndio. E é justamente esse papel que o laudo pericial também possui. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá! E como todo contato deixa uma marca, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Beijo pra vocês!